7 ordens de Deus para a família. Queridos, nós precisamos ter uma vida abençoada. Precisamos ter uma casa abençoada. Precisamos que os nossos filhos sejam abençoados. Precisamos que toda a nossa família, ou seja, todos que habitam em nossa casa, sejam abençoados. E existem algumas ordenanças do Senhor para que sejamos abençoados. Quando eu digo ser abençoado, estou dizendo agora que abençoado de forma familiar. Porque existem muitas pessoas que você olha para a vida dele e você enxerga que ele é uma bênção, financeiramente bem sucedido, a saúde dele ou dela é uma saúde ótima, o emprego é bom, mas de repente dentro de casa não vai bem com a esposa, não vai bem com o esposo, não vai bem com os filhos, muitas vezes não vai bem com o sogro, não vai bem com a sogra, e vira aquela bola de neve terrível dentro da casa. E Deus coloca em meu coração nesta noite para ministrar esta palavra ao coração da igreja. Eu peço a você nesta noite que repreenda todo atrapalho que possa lhe atrapalhar de ouvir esta mensagem. Porque Satanás, neste momento, é o momento que ele mais fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que a fé vem, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é exatamente no momento de ouvirmos a palavra de Deus, é que Satanás vai tentar trabalhar no meio dos irmãos, tirar a atenção do irmão, fazer o irmão pensar em outra coisa que não tem nada a ver com culto, ou seja, de qualquer forma, ele tenta tirar o homem, tirar a mulher da presença do Senhor. Então, meu irmão, se isso pelo menos começar a querer acontecer, você já repreenda no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela vai falar com você, comigo, conosco, aqui nesta noite, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Continua o Senhor Deus falando. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amados, a primeira ordenança que Deus deu então a Jacó foi: levanta-te. Levanta-te, ou seja, se pôr na presença de Deus. Não existe mal, não existe consequência diabólica, não existe ação de Satanás que possa tocar na vida do homem, que possa tocar na vida da mulher, da igreja, da família, quando ambos estão na presença do Senhor. Existe em muitas casas, quando você chega, existe lá, aleluia, uma escrita, talvez na porta, talvez na estante, no rack, na geladeira, em qualquer lugar. Não é difícil você encontrar aquela frase que diz assim: eu e minha casa servimos ou serviremos ao Senhor. Preste atenção no que eu quero dizer nesta noite. A palavra do Senhor diz que a primeira ordenança de Deus a Jacó foi: se põe na minha presença. Porque nos preocupamos com tantas coisas dessa vida, nos preocupamos com a conta que temos que pagar, nos preocupamos com o boleto A, B, C, né, irmãos? E tem uns que tem o abecedário de boleto inteirinho. Nos preocupamos, aleluia, se vai dar certo, se não vai dar certo, aleluia. Se preocupa com o sapato que vai comprar, se preocupa com o conserto do carro, se preocupa com a escola do filho, se preocupa com tantas das coisas, e muitas vezes se preocupa pouco em se colocar na presença de Deus, irmãos. Quantas pessoas que têm buscado milagre no homem, quantas pessoas que têm buscado milagre talvez na empresa A, B, C ou D,
se ele ouve falar que na cidade está abrindo uma empresa boa, então logo ele acredita assim: olha, vai resolver o problema da cidade, porque aquela empresa fulana, aquela empresa de nome, está se instalando na minha cidade, agora vai ser bênção. Ou seja, ele não acredita que a bênção na vida dele é o Senhor Deus que o chamou. Entenda isso, irmão. A cidade pode entrar na crise que for, o nosso estado pode entrar na crise que for, mas se Deus estiver na tua vida, e se você estiver se colocando na presença do Senhor, esta crise não é para você, não é para mim, é para quem quiser, porque para nós há uma bênção determinada do Senhor, para nós há uma vitória determinada do Senhor. Agora nós precisamos acreditar, e só consegue acreditar quem se coloca na presença do Senhor. Quem se coloca na presença do Deus que tudo pode. Quem se coloca na presença daquele que veio, morreu, ressuscitou e está vivo para nos abençoar. Quando falamos de Deus, queridos, quanto tempo talvez você já ouviu falar de Deus? Há quem diga assim: eu ouço falar de Deus desde que eu era pequenininho. Eu ouço falar de Deus desde a época dos meus avós. Eu ouço falar de Deus porque os meus pais eram ou são da igreja. Quantas pessoas que não são da igreja? Quantas pessoas? 7 ordens de Deus para a família. Queridos, nós precisamos ter uma vida abençoada. Precisamos ter uma casa abençoada. Precisamos que os nossos filhos sejam abençoados. Precisamos que toda a nossa família, ou seja, todos que habitam em nossa casa, sejam abençoados. E existem algumas ordenanças do Senhor para que sejamos abençoados. Quando eu digo ser abençoado, estou dizendo agora que abençoado de forma familiar. Porque existem muitas pessoas que você olha para a vida dele e você enxerga que ele é uma bênção. Financeiramente bem sucedido, a saúde dele ou dela é uma saúde ótima, o emprego é bom, mas de repente dentro de casa não vai bem com a esposa, não vai bem com o esposo, não vai bem com os filhos, muitas vezes não vai bem com o sogro, não vai bem com a sogra, e vira aquela bola de neve terrível dentro da casa. E Deus coloca em meu coração nesta noite para ministrar esta palavra ao coração da igreja. Eu peço a você nesta noite que repreenda todo atrapalho que possa lhe atrapalhar de ouvir esta mensagem. Porque Satanás neste momento, é o momento que ele mais fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que a fé vem, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é exatamente no momento de ouvirmos a palavra de Deus, é que Satanás vai tentar trabalhar no meio dos irmãos, tirar a atenção do irmão, fazer o irmão pensar em outra coisa que não tem nada a ver com culto, ou seja, de qualquer forma, ele tenta tirar o homem, tirar a mulher da presença do Senhor. Então, meu irmão, se isso pelo menos começar a querer acontecer, você já repreenda no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela vai falar com você, comigo, conosco, aqui nesta noite, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Continua o Senhor Deus falando. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amados, a primeira ordenança que Deus deu então a Jacó foi: levanta-te. Levanta-te, ou seja, se pôr na presença de Deus. Não existe mal, não existe consequência diabólica, não existe ação de Satanás
que possa tocar na vida do homem, que possa tocar na vida da mulher, da igreja, da família, quando ambos estão na presença do Senhor. Existe em muitas casas, quando você chega, existe lá, aleluia, uma escrita, talvez na porta, talvez na estante, no rack, na geladeira, em qualquer lugar. Não é difícil você encontrar aquela frase que diz assim: eu e minha casa servimos ou serviremos ao Senhor. Preste atenção no que eu quero dizer nesta noite. A palavra do Senhor diz que a primeira ordenança de Deus a Jacó foi: se põe na minha presença, porque nos preocupamos com tantas coisas dessa vida, nos preocupamos com a conta que temos que pagar, nos preocupamos com o boleto A, B, C, né, irmãos? E tem uns que tem o abecedário de boleto inteirinho. Nos preocupamos, aleluia, se vai dar certo, se não vai dar certo, aleluia. Se preocupa com o sapato que vai comprar, se preocupa com o conserto do carro, se preocupa com a escola do filho, se preocupa com tantas das coisas, e muitas vezes se preocupa pouco em se colocar na presença de Deus, irmãos. Quantas pessoas que têm buscado milagre no homem, quantas pessoas que têm buscado milagre talvez na empresa A, B, C ou D. Se ele ouve falar que na cidade está abrindo uma empresa boa, então logo ele acredita assim: olha, vai resolver o problema da cidade, porque aquela empresa fulana, aquela empresa de nome está se instalando na minha cidade, agora vai ser bênção. Ou seja, ele não acredita que a bênção na vida dele é o Senhor Deus que o chamou. Entenda isso, irmão. A cidade pode entrar na crise que for, o nosso estado pode entrar na crise que for, mas se Deus estiver na tua vida, e se você estiver se colocando na presença do Senhor, esta crise não é para você, não é para mim, é para quem quiser, porque para nós há uma bênção determinada do Senhor, para nós há uma vitória determinada do Senhor. Agora nós precisamos acreditar. E só consegue acreditar quem se coloca na presença do Senhor. Quem se coloca na presença do Deus que tudo pode. Quem se coloca na presença daquele que veio, morreu, ressuscitou e está vivo para nos abençoar. Quando falamos de Deus, queridos, quanto tempo talvez você já ouviu falar de Deus? Há quem diga assim: eu ouço falar de Deus desde que eu era pequenininho. Eu ouço falar de Deus desde a época dos meus avós. Eu ouço falar de Deus porque os meus pais eram ou são da igreja. Quantas pessoas que não são da igreja, quantas pessoas que pertencem a qualquer outro movimento, mas você vai falar do evangelho para ele, ele diz assim: eu conheço porque quando eu era pequeno eu frequentava a igreja, o que o meu pai ia e me levava, os meus pais iam e me levavam para o culto, então eu conheço, eu já ouvi falar tudo isso, meu pai falava para mim, eu ia na igreja, eu ouvi o pastor falando. É muito importante ouvir, querido, porque a Bíblia diz que a fé vem e ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas entenda uma coisa: somente ouvir, aleluia, alguém falar desse Deus, irmãos, não é o tudo. Somente ouvir, aleluia, saber porque o pai falou, saber porque os avós falaram, não, querido. O importante é conhecer a Deus, porque temos uma experiência com Deus, nos colocamos na presença do Senhor, e que quando eu abrir a boca, e que quando você abrir a boca para falar de Deus, para falar do Senhor, não seja esse o nosso discurso: eu conheço porque eu ouvi falar, não, mas que seja assim, ó: eu conheço porque um dia eu me encontrei com Ele, eu conheço porque um dia Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha família, Ele mudou a minha casa, Ele mudou o meu destino, Ele mudou o meu rumo. Eu conheço porque um dia eu tive um encontro com Ele. Conhecer a Deus, querido, se pôr na presença do Senhor, falar com Deus, ouvir a voz do Senhor falar conosco. Eu não sei se já aconteceu com você. Se não aconteceu, fica preocupado, que eu vou dizer uma loucura que acontece na vida de quem se coloca na presença de Deus. Só vai concordar comigo aqui agora, meu irmão, se você tiver com a sua vida, não, Deus não vai dizer: o pastor está doido, pastor não está batendo bem. Mas é uma grande verdade.
Camarada, quando ele está se pondo na presença de Deus, quando ele está se colocando na presença, ele tem uma vida tão aliada com Deus, que ele fala com Deus na rua quando está andando. De repente, ele está andando na rua e falando. De repente, até esquece, na rua, começa a falar em voz alta. De repente, ele é surpreendido, alguém está olhando para ele dá aquela trancada, para de falar, fica assim preocupado. Meu Deus, vai achar que eu sou doido. Não é que ele vai achar, que você é mesmo, meu irmão. Você não é normal, você tem vida com Deus. Normal para o mundo é ser como eles, e nós não podemos ser como eles. Talvez você já viu passar alguém na rua conversando sozinho por loucura. Isso acontece, acontece. Só que a nossa loucura é diferente, querido. Essa loucura é loucura para o mundo, mas para Deus não. Temos vida com o Senhor. Aleluia. Quem tem vida com o Senhor não é aquela pessoa que só ora na igreja, não. Ele está lá no trabalho dele, está clamando pelo sangue de Jesus Cristo. Ele está lá no trabalho dele, está lembrando em casa e dizendo: Deus, envia anjo da minha casa, cuida do meu esposo, onde ele estiver, cuida da minha esposa, meus filhos, Senhor. Ande e sai de casa. Quando está fechando a porta da casa, ele fala: Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família. Quando o filho sai de casa, de repente o filho sai, de repente o filho daqueles que nem gosta de falar para onde vai, de repente, então pode dizer: olha, eu não sei onde está meu filho agora, eu não sei onde está minha filha agora, mas quando ele saiu de casa, mesmo sem falar para onde vai, a primeira coisa que o crente que tem intimidade com Deus faz: Deus, cuida do meu filho, Deus, cuida da minha filha, Deus, vai com ele, Senhor, livra do mal, livra do perigo, guarda ele da mão do sanguinário, livra ele da mão de Satanás. Sabe o que é isso? É ter vida com Deus, meu irmão, é ter vida com Deus, minha irmã. Aleluia. A primeira ordem de Deus, a primeira ordem de Deus para Jacó: se põe na minha presença, ou seja, levanta-te e se coloca na minha presença. Andar na presença de Deus é tão glorioso que só pode entender quem está na presença de Deus. Se não estiver na presença de Deus, meu irmão, tu não vai entender. Tu vai achar que está ficando meio biruta. Se você tiver um companheiro ou uma companheira que não serve a Deus, você vai ouvir isso dele: está ficando doido, homem, está ficando doida, mulher. Você não está bem da cabeça, não. Ah, mulher, essa noite acordei, já estava gritando negócio de sangue de Jesus tem poder. O que é aquilo? Você está ficando louco, você está pondo muito isso na cabeça. Você vai ouvir os seus familiares conversando em rodinha, e de repente você vai chegar, vão falar assim: nós estamos falando de você. Você depois que foi para a igreja está meio doido. Você depois que foi para a igreja está meio louco, você fala sozinho, você não é o mesmo com a gente mais, você não brinca do jeito que brincava com a gente, você não gosta do nosso tipo de conversa, você está se afastando de nós. Não é que está se afastando, meu irmão, é que quem tem vida com Deus é diferente mesmo. Quem tem vida com o Senhor, aleluia, ele vai ser taxado pelo homem como louco, como maluco, como doido. Mas eu quero te falar uma coisa para você: Deus escolheu as coisas simples deste mundo para enganar os sábios. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Deus escolheu aqueles, aleluia, que aos olhos do homem não é nada, mas se você um dia tiver o prazer de chegar no cartório celestial e dizer o nome daquele que aqui não é nada, vão bater continência e vão dizer: nós conhecemos este nome aqui no céu, nós conhecemos este nome, está registrado no livro da vida, está registrado no cartório celestial, e o nome dele está escrito com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Vida com Deus, meu irmão. Vida com Deus, minha irmã. Para termos uma vida com Deus, pagamos um preço. Não é barato. Qual é o preço? Segunda ordem, ainda no capítulo de número 35, versículo de número 1. Aleluia. Sobe até Betel. Levanta-te, foi a primeira. A segunda, sobe até Betel. Ou seja, é tão interessante que Deus, além de mandar o homem se colocar na presença dele, Deus dá uma direção. Deus nos dá uma direção: vai a Betel. Deus podia falar assim: ó, vai para qualquer lugar. Mas Deus não quer alguém que não tenha direção, meu irmão.
Deus podia falar assim: coloque em pé e vai para onde tu quer. Não, Deus não diz: olha, se põe em pé e vai a Betel. Ou seja, Deus deu a ele uma direção. Queridos, Deus, quando nos chama, nos dá uma direção. E nós não podemos perder o foco dessa direção. Se Deus mandou ir para aquela direção, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, não recue, não te afrouxe. Meu irmão, minha irmã, não se covarde. Vai aonde Deus mandou tu ir, querido. Existem muitas coisas que são pecados, existem outras que não são pecado. Mas existem coisas que mesmo que a Bíblia não fala que é pecado, Deus cobra de algumas pessoas e não cobra de outras. Ou seja, Deus dá àquela pessoa uma direção. Aleluia, a pessoa tem vida com Deus. A pessoa, aleluia, anda com o Senhor e está na presença. Então Deus começa a dar uma direção: não faz isto. Às vezes você fala algo e o próprio Deus já te corrige na hora. Quem já foi corrigido por Deus sabe, na mesma da hora bate uma dor no peito, um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa. Aí fica assim: meu Deus, Deus, misericórdia. Vem aquela preocupação na cabeça, aquela dor no peito. O que é isso? É que Deus lhe deu uma direção e você quis sair da direção, e na mesma da hora o Deus que lhe deu a direção lhe cobra, dizendo assim: não, eu não te mandei você ir para outro lugar, a direção que eu te dei foi essa. Não desvie para a direita nem para a esquerda, essa é a direção. E a melhor coisa do mundo é quando o crente aprende a direção que Deus tem para ele. Querido, Deus não te chamou para ser membro de banco, Deus não te chamou para ser prego, nem parafuso, nem madeira. O Senhor te chamou para ser, aleluia, membro do corpo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos um em Cristo, aleluia. Somos importantes para o corpo. Não há aqui quem seja mais importante, não há aqui quem seja menos importante, não há aqui o melhor e também não há aqui o pior, querido. O que há aqui são membros do corpo de Cristo que precisa ter uma direção diante do Senhor. Agora, uma coisa muito importante é que a direção que Deus dá para você talvez não dá para o seu irmão ou para a sua irmã. É que a direção que Deus dá para você é servi-lo, às vezes não deu para outra pessoa, e não adianta você querer colocar em outra pessoa aquilo que Deus colocou em você. Eu conheço um pastor muito conhecido, grande homem de Deus da mídia. E eu não sei se até hoje, mas esse homem, ele fez um propósito com Deus para ser usado. Diz: Deus, vou pagar um preço. A partir de hoje, eu só vou me alimentar com a comida que eu nunca gostei de comer. Tudo que eu não gosto vai ser o meu cardápio daqui para frente. Tudo que eu acho ruim vai ser o meu cardápio daqui para frente. Porque este é o preço que eu quero pagar para que o Senhor possa me abençoar. Olha que sacrifício, irmão. Querido, pensa numa comida que você não gosta. Melhor, pensa numa comida que te dá estômago ruim. Aleluia. Aqui no Brasil não é muito a favor do escargot, né? Se fosse, não tinha esse monte jogado aí, né, irmãos? Um monte enchendo as paciências. Quantas coisas, querido, que se come aqui para nós não dá. Pelo menos para mim. Mas de repente o camarada fez um propósito: eu vou comer só o que eu não gosto. Agora tem algo interessante aqui. Eu achei legal, mas não foi para mim isso. Deus não colocou isso para mim, nem colocou para você. Não é regra de fé para servir a Deus. Mas só que Deus pode colocar isso na vida de pessoas. Deus pode cobrar algo de você que não cobrou nem do pastor. Deus pode dar uma direção para você que você vai achar: meu Deus, estou ficando doido, o que é isso? Não, a sua cabeça está mesmo, irmãos, ficando doida pelas coisas do céu. E é muito importante que fique mesmo, que abandone o mundo, que abandone as coisas do mundo e que a sua cabeça fique nas coisas do céu. O seu pé até pode estar plantado na terra, mas a tua cabeça está no céu, na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Está na direção de Deus, existe um preço a ser pago. Está na direção de Deus não é fácil.
Estar na direção de Deus não é brincadeira. Estar aonde Deus determina que eu esteja não é para qualquer um. É por isso que muitos param no meio do caminho. É por isso que muitos se desviam da graça. É por isso que muitos não têm força para permanecer na igreja. Um dia foi crente, hoje não são mais. Um dia foram batizados, hoje renunciaram o seu batismo. Um dia tiveram uma bênção de Deus na igreja, um chamado forte, hoje renunciaram a bênção, renunciaram o chamado, porque não é fácil estar na direção aonde Deus quer. Mas uma coisa eu te falo, para aqueles que enfrentam, para aqueles que sofrem e não saem da direção, pode ter certeza que a direção nunca é errada, ela é certa para que a bênção chegue na sua vida. Aleluia. O que eu acho mais bonito aqui é a terceira ordem do mesmo versículo, ainda no versículo 1, ela começa da seguinte forma: levanta-te, sobe a Betel, é a segunda, e a terceira, habita ali. Habita, sobe, levanta-te, sobe a Betel e habita. Está falando de persistência, irmão. Habitar, não é passear, não é visitar, é habitar. Habitar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. Para dar acampar, irmão, não é fazer uma visitinha, é ficar ali, ó. Vou acampar aqui do lado desse camarada. Vou acampar do lado dessa camarada aqui. E eu vou ficar aqui. Aleluia, Jesus. Está entendendo isso, irmão? Deus fala com ele agora: vai e habita. Ou seja, vai ficar ali. Está falando de persistência. Como você vai ter uma família abençoada se você for cabeça fraca? Sabe o que é cabeça fraca? Aquela pessoa que nunca tem uma posição. Ele nunca tem um posicionamento. O pai dele nunca entendeu ele. A mãe dele nunca entendeu ele. A esposa nunca entendeu. Os filhos não conseguem entender, e nem ele mesmo. Por quê? Porque hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Hoje ele queria algo, amanhã já quer outra. Coisas distintas uma da outra. A Bíblia está falando de habitar, de ter persistência. Meu irmão, como que está a sua persistência diante de Deus? Pastor, eu já cansei de orar pela minha família. Não tem mais jeito. Eu já cansei de orar meu esposo, não tem mais jeito. Eu já cansei de orar minha esposa, não tem mais jeito. Eu já cansei de orar os meus filhos, não tem mais jeito. Mas a Bíblia está dizendo, aleluia, vai a Betel e habita. Persiste, querido. Persistência, meu irmão. Persistência, minha irmã. Se Deus falou, está falado, e fim de papo. Foi Deus quem falou, não é o pastor, não é o pregador. É Deus quem falou com o seu servo: habita ali. Quando você veio para a igreja, talvez você levantou a sua mão para Cristo junto com o esposo, com a esposa, com os filhos, enfim. Mas talvez você levantou a sua mão para Jesus, e quando chegou em casa contou para o esposo, levou uma bronca. Ou talvez contou para a esposa e levou uma bronca. Ou talvez os seus filhos bronquearam com você. Ou talvez os seus pais bronquearam com você, porque você levantou a mão e você chegou lá e começaram a fazer até a piadinha: agora tu é crente, crentinho da cá, crentinho de lá, e todas essas coisas. Tentaram lhe atacar, e muitas vezes quando se é atacado, ninguém gosta de ser atacado. Nós sabemos que para todo ataque é um contra-ataque, aleluia. E muitas vezes, que se não estivermos na direção do Senhor, nós vamos contra-atacar. Mas quando aprendemos que nós temos que persistir, crentinho, sou eu mesmo, e para tua surpresa, daqui a pouco você é um crentão, meu filho, daqui a pouco você é um crentão, minha esposa. Tu vai ver, sabe o que vai acontecer? A sua persistência vai fazer o teu filho reconhecer que Deus é Deus da sua vida. A sua persistência vai fazer o teu esposo acreditar que Deus é Deus da sua vida. Vai fazer a sociedade acreditar que Deus mudou a sua vida, que tu não é mais o velho homem, e agora tu é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Habita ali. Habita, persiste, meu irmão. Pastor,
Já faz 20 anos que eu sou crente e meu marido não se converte. Dá glória a Deus, porque a qualquer momento Deus vai fazer a obra. Nunca desista, meu irmão. Nunca desista. Desistir não é para chamados e escolhidos, não. Desistir não é para você. Aleluia. Oh, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Imagina comigo, um comandante de guerra, eu chegar no meio do exército, ele tem uma guerra muito séria, muito séria, muito séria. De repente ele vai no meio do seu grupo, e começa a olhar para o rosto daqueles homens. Ele conhece os mais corajosos, os menos corajosos. Aleluia. Todos são corajosos para estar ali, mas tem o mais corajoso e o menos corajoso. Aí de repente ele vê que alguém está tremendo de medo, fala você. Vê que o outro está querendo se desalistar do exército, é você. Não, ele vai olhar e vai escolher os melhores soldados, porque a batalha é coisa séria. Ele vai olhar para o rosto daquele que quando olhar nos seus olhos vai ver que ele é persistente. Ele vai olhar nos olhos daquele, aleluia, que quer a qualquer preço a vitória da batalha, que quer a qualquer preço a vitória da luta. E quando ele vê esses, ele vai dizer: é você que eu estou escolhendo, é você que eu escolho para a batalha, é você que eu escolho para a guerra. Deixa eu te explicar isso para você. Se você está no meio da guerra, se você está no meio da batalha, é porque um dia o comandante da guerra chegou na tua presença e disse: é você que eu quero para esta guerra, é você que eu quero para esta batalha, é você que eu quero, porque para você tem vitória, porque você é campeão, porque você foi chamado para vencer. Então, meu irmão, se tem luta, glorifica a Deus. Se tem prova, glorifica a Deus. Se está vindo o exército adversário, louve ao Deus da sua vida, porque a vitória é grande, diz o Senhor dos exércitos. Abaixaramarcando e marabassuderrai. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deixa o diabo levantar, querido. Deixa o exército contrário vir. Deixa os inimigos vir. Porque quando Jesus te chamou, Ele viu que você ia vencer. Ele viu que você ia ganhar a batalha. Rabassacai. Ramanchuriandeis, tu terei. Não olhe para trás, não olhe para o mundo, não olhe para a adversidade, não volte atrás, não olhe para o Egito. É necessário ter persistência, meu irmão. Aleluia. Quando se fala de persistência, está dizendo que de coisas que não são fáceis, são difíceis. Às vezes vem lágrima, às vezes vem até desespero, meu irmão. Às vezes vem aquele momento: e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Chega momento que nem nós sabemos o que vamos fazer. Chega momento que nem nós sabemos qual decisão a ser tomada. Mas eu quero te falar que aquele que um dia se levantou e se colocou na presença, recebeu a direção de Deus e tem persistência, no momento certo Deus vai guiar ele e vai dizer: agora é para cá que eu quero que tu vá, agora é para Betel que tu vá, agora é para cá, a tua direção é essa. E ele vai saber ouvir a voz do Senhor. Primeiro mandamento de Deus para Jacó: levanta-te, se põe na minha presença. Segundo mandamento de Deus para Jacó: sobe até Betel, ou seja, toma essa direção, siga a minha direção.
Terceira ordenança de Deus a Jacó: habita ali. Está falando, aleluia, de persistência. Mas existe o quarto, que é tão importante quanto o primeiro, é tão importante quanto o segundo, quanto o terceiro, aleluia. Diz o Senhor ainda no versículo de número 35. Eu faço questão de ler mais uma vez. Primeiro, depois disse Deus a Jacó: primeiro, levanta-te. Segundo, sobe a Betel. Terceiro, habita ali. Agora o quarto: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, o seu irmão. Jacó, por longos dias da sua vida, fugiu do seu irmão. Aleluia. A Bíblia nos ensina que o seu irmão era primogênito, e a primogenitura não era a respeito de Jacó, mas Jacó, por sua vez, de forma, não sei te afirmar, não vou usar o que eu ia usar, mas ele enganou seu irmão. Ele deu ao seu irmão uma alimentação. Ele enganou ao seu pai, que já era velho e cego. E o seu pai, na beira da morte, deveria abençoar o seu primogênito. E a Bíblia diz que Jacó se apresenta como que se fosse Esaú, seu irmão. Coloca-lhe as mãos cobertas por pelo de animais. E quando seu pai passa a mão, pensando ser ele Esaú, o abençoou antes da sua morte. Então Jacó recebe a bênção da primogenitura de seu pai. E sabe o que acontece? Esaú ficou muito bravo porque foi enganado e não aceitou ser enganado. E Esaú procurava o seu irmão para matá-lo. Esaú procurava o seu irmão para tirar a vida dele. E então, a partir deste dia, Jacó tem que fugir do seu irmão, porque se não foge, ele seria morto. Se não foge, ele seria morto, aleluia. Mas a Bíblia diz, querido, que uma determinada vez estava ele, aleluia, em uma das suas fugidas, e de repente então o mensageiro lhe vem, ele dá a mensagem, o recado dizendo: olha, Esaú está vindo aí, o seu irmão está vindo aí, e está vindo com muitos soldados, cercou aqui onde nós estamos, não tem para onde fugir, não dá, porque estamos cercados, e agora Esaú vai te matar, agora Esaú vai acabar com a sua vida. Só que ele tinha recebido a bênção da primogenitura, ele tinha se levantado, tomado um dia uma decisão, ele tinha subido a direção de Deus, estava persistindo nisso. E a Bíblia diz então que ele olha para a sua família, para preservar a vida da sua família. Ele diz assim: olha, foge vocês, eu vou ficar aqui, eu vou esperar meu irmão, eu sei que não tenho chance, eu sei que agora eu posso morrer pela mão do meu irmão, eu posso morrer agora, mas vai vocês, deixa eu vou acertar as contas com ele. Escuta o que eu vou dizer para você, querido. Jacó tinha a bênção da primogenitura, Jacó estava no caminho que Deus queria que ele estivesse. Então entenda, ainda que ele pensou que tinha acabado, ainda que ele pensou que era o fim, mas ninguém podia tirar a sua vida, ninguém podia tirar a sua bênção. Quando o seu irmão chega, ele vai conversar com o seu irmão, houve um acerto entre ele e o seu irmão, e naquele momento foi quebrado a estratégia de Satanás de tirar a vida dele, de matá-lo. Entendo o que eu vou dizer para você: se Satanás tem fúria da sua vida, se Satanás tem fúria da sua família, é porque ele sabe que Deus tem um chamado na sua vida. Se Satanás te levanta contra a tua casa, é porque ele sabe que Deus tem um chamado para a tua casa. Se Satanás te levanta contra teu filho, é porque Deus tem um chamado na vida do seu filho. Entenda uma coisa: ainda que levanta o exército de Esaú inteirinho para tocar na sua vida, ele não vai poder tocar, porque quando chegar diante da tua pessoa, vai estar lá o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, aleluia, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo para te dar livramento. Agora Deus lembra ele: olha o finalzinho aqui, ó, aleluia, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Faz um altar para mim ali. Quando se fala de altar, está falando de compromisso com Deus. Quando se fala de altar, está falando em se comprometer com Deus.
Se comprometer com Deus é muito mais forte do que se comprometer com a igreja. Se comprometer com Deus é muito mais forte do que se comprometer com o pastor. Se comprometer com Deus é muito mais forte do que se comprometer com uma organização. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. De repente você não sabe, mas eu posso dizer isso como pastor que sou. E não sou pastor ontem, querido. Eu sou pastor desde o ano de 94, irmãos. Aleluia. Faço a obra do Senhor desde o ano de 89, meus queridos. Aleluia. Quando Deus me chamou para a obra, então já aprendi alguma coisa. Preste atenção no que eu digo. De repente a impressão dá aqui na igreja, o chamado escolhido é aquele irmão aparentado, é aquele que ora bonito, é aquele que prega ou canta bonito, mas de repente estamos enganando. Eu conheço muitas pessoas que nunca puderam pegar no microfone de uma igreja, porque sabe que não dão conta de falar, sabe que não dão conta de cantar, mas o coração dele é verdadeiro, um altar dentro da igreja, e é por causa do altar que a vida dele, que faz os anjos descer e subir, que faz o Senhor ouvir a prece do lugar, porque tem alguém que é comprometido com Deus. Aleluia. Ser comprometido com o culto, ser comprometido com a igreja ou com o pastor, não significa ser comprometido com Deus, porque quem é comprometido com Deus, ele precisa ter um altar diante do Senhor, ele precisa ter uma vida no santuário, aleluia, na presença do Senhor. Entendo o que eu vou dizer para você nesta noite. O seu coração, querido, não é um coração somente para se emocionar quando você ouve a música do fulano, ciclano, aquela música que você ouviu quando conheceu o amor da sua vida, aquela música que você ouviu no seu primeiro encontro, aquela música que você ouviu na sua noite de núpcia, aquela música que você ouviu um dia, aleluia, e te fez se apaixonar por alguém. Não, mas o seu coração, querido, é para ser um altar, habitação celestial do Deus da tua vida, um lugar de morada do Espírito Santo, a casa dele. Aleluia. Você sabe o que é ser casa de alguém? Deixa eu te dizer isso. Na tua casa você não pede licença para entrar, porque tu é dono, tu é senhor, tu é senhora da tua casa. Tu abre a porta a hora que tu quer, tu entra a hora que tu quer, tu caminha cômodo por cômodo a hora que tu achar melhor. Aleluia. Quando o nosso coração é casa de Deus, é desse jeito. Ele pode entrar a hora que ele quiser, ele pode caminhar aqui a hora que ele quiser, porque aqui é casa, é morada, é altar, e a igreja precisa aprender isso. Precisamos ser altar de Deus. Come on. Churian, demante, o decondo, e rabassu decanda, rabachai. Para me acabar aqui, irmãos. Aleluia. Quando Jacó viu tudo isso, ele tomou um posicionamento. Existem vezes que nós precisamos tomar um posicionamento para que a nossa família seja abençoada. O que ele fez está no versículo 2. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Não era mais Deus falando, agora era Jacó. Deus falou com Jacó, e Jacó resolve abençoar a vida de sua família. Lançai fora as imagens, lançai fora, e não guardar aquilo que você não pode ter na presença dos outros, ou seja, lançar aquilo que está escondido fora. Se eu não posso na frente do irmão, eu não posso nas costas do irmão. Se eu não posso, porque se o irmão souber, então também não posso escondido. A Bíblia diz em alto e bom som: lançai fora os vossos deuses. Tem pessoa que pensa que idolatria é só uma imagem lá na parede, lá no móveis. Deus é só isso. Não é, meu irmão. Tem muitas pessoas que o seu Deus é a casa onde mora, é o carro que tem, é a posição de destaque que tem na firma, na empresa. Isso para ele é mais do que qualquer coisa. Ele não se importa em pisar em alguém porque ele está bem. Ele não se importa em usar alguém de degrau. Lança isso fora. Jacó agora vem aconselhar a família: lança isso fora, querido. Tem vez que nós temos que ensinar a família. Ah, pastor, mas da minha casa eu só sou a mulher. Aleluia. Meu irmão, aleluia, vai se acertar com Deus, irmã. Se Deus te convidou para ser cabeça, tu vai ser cabeça lá dentro.
dentro e acabou. Na hora que é necessário chegar e pregar a palavra para o filho, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, tu quer fazer, tu pode fazer, mas na Bíblia está escrito que não é assim. A Bíblia diz que é assim, 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 e mostra para ele. Jacó toma essa posição. Jacó vai agora ensinar a família. Jacó queria ter uma família abençoada. Jacó queria ter, aleluia, uma família na presença do Senhor. Meu irmão, tu tem feito calo no joelho de orar? Abra a tua boca e deixa Deus te usar dentro da tua casa. Minha irmã, tu tem feito calo no joelho de orar? Glória a Deus, mas abre a tua boca e fala as verdades bíblicas. Eu não estou dizendo para você, porque tem pessoas que pensam que falar a verdade é ser chato, ignorante, encrenqueiro, brilhante. Não, tu pode falar a palavra no ar de aconselhamento, de amigo, de amiga, de esposo, companheiro, de esposa, companheiro, de pai que é amigo dos filhos. Mostrar, meu filho, está escrito aqui, ó, e eu preciso falar para você. Minha esposa, está escrito aqui, ó, e eu preciso que tu leia comigo. Meu esposo, está escrito aqui, leia comigo isso aqui. Aleluia. Jacó continua assim, ó: purificai-vos. Sabe o que é purificar? É arrancar as impurezas. Qual é a impureza que às vezes habita na família? Qual é a impureza que habita lá? Eu não quero nem olhar na cara do fulano. Eu não suporto. Encrencou com a mulher, já faz 30 dias que não conversa. Aleluia. A mulher dá um sorriso para ele e fecha a cara: estou com raiva de você. Ou ao contrário, né? De repente o pai fala assim: não quero ver a cara desse moleque, que é o filho dele. O moleque fala assim: não quero nem olhar na cara desse velho careta, quadrado, não sabe de nada. Assim, filho pensa assim: eu sou filho, irmão, já foi, né? Sou filho. E a gente pensa assim: sabe de nada, pensa que sabe, mas não sabe. Jacó foi lá e falou assim: vamos arrancar as impurezas do nosso meio. Sabe o que eu aprendi? E vou passar para você. De repente não, tem alguém que precisa, porque Deus não joga conversa fora. Se Deus me lembrou, porque precisa. Tem mulher que fica meio brabinha com o marido, vai posar no outro cômodo da casa. Sabe quem deita contigo na cama? O próprio Satanás. É uma pura verdade. Tem marido que às vezes fica meio brabinho, vai dormir no sofá. Sabe o que acontece naquele aperto do sofá? O diabo vai lá te perturbar a noite inteira. Pastor, dormir a minha noite foi boa, mas a sua vida ali para frente não pode ser boa, querido. Sabe por quê? Porque quando você se uniu diante do altar, ou se uniu diante da presença do Senhor, você se tornou uma só carne, querido. Não é duas carnes, é uma só carne. Pastor, o que eu faço se tiver bravo com a mulher? Nem que for de costa, mas dorme na cama lá junto, meu irmão. Tá bravo com a mulher? Nem que for de costa, dorme lá junto. Fala: Satanás, esse lugar aqui é meu e tu não vai deitar aqui. Esse lugar do meu esposo e tu não vai deitar aqui. Sai daqui no nome de Jesus. Aleluia. Vamos tirar as impurezas. Vamos tirar as impurezas. Se houver impureza, não tem bênção. O marido, coitado, não pode receber a mãe em casa, porque se receber, ele perde a mulher. Se você falar: amor, minha mãe está vindo em casa, a mulher já endemonia, já fica possessa, querido. Se a mulher falar assim: minha mãe está vindo em casa, o cara já fica possesso. Eu não quero aquela velha bruxa aqui na minha casa. Querido, a palavra do Senhor diz assim: vamos arrancar as impurezas. Existem coisas que nos machucam, é verdade. Tem pessoas que ficam atravessadas aqui, ó. É verdade, meu irmão. Não vamos tampar sol com peneira, mas eu tenho que fechar, ainda que esteja atravessado, fechar a minha boca, orar diante do Senhor e dizer: Deus, arranca isso da minha vida, arranca isso do meu coração, porque a minha vida precisa ser um altar e morada do Senhor. Xarabacanda, rai. Aí, para resumir, falou assim: agora mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes. O que é isso? Na época não tinha duas vestes, roupa, não tinha, era uma só. Hoje não. Irmão, tem que mudar a sua veste, dá um trabalho danado. Quem é marido e vai com a mulher na loja sabe o trabalho que dá para escolher o que tem. Jesus Cristo, irmão. Você quer ser provado, meu irmão?
Se tu quer testar a paciência, pega essa mulher, vão comprar roupa para você, sai com ela para tu ver. Entra numa loja, irmão, para ver uma blusinha, 2, 3 horas sentado lá, e faz cara feia para tu ver, sentado lá. O que foi, meu amor? Nada, tá tudo bem, meu amor. Não é assim? Agora, nessa época não. Nessa época a vestimenta era uma só, querido. Vestia-se uma capa, os homens um manto por cima para se diferenciar, mas a de baixo era a mesma. Mas mandou mudar as vestes. Mas se na época só tinha um tipo de roupa, não tinha 2. Vamos suponhar que só exista terno, paletó, calça, camisa e gravata. Não existe outra roupa. Não existe. Esquece agora todas as outras. Aí eu chego, irmão, vamos mudar as vestes? Vamos mudar as vestes. A única coisa que você pode fazer é tirar esse terno chique que está usando aqui, ó, todo listradinho, e colocar um amarelo. Mas o mesmo. Amarelo é o que? Banana de feijão? Está entendendo? Então não é disso que a Bíblia está dizendo. Mudar vossas vestes, ou seja, agora é hora de fazer mudança. A vossa personalidade tem que ser mudada. Meu irmão, não dá para vir para a igreja falar que é crente e continuar falando que o braço não é crente. Não dá para pertencer à igreja e dizer que ainda bate, que ainda mata, que ainda não leva desaforo para casa. Não dá, querido, tem que ter uma mudança de personalidade. E a nossa personalidade só tem um que pode mudar, chama-se Jesus Cristo. Já viu aquele ditado de alguns que falam assim, eu sou crente, mas meu braço não. Quero ver quando morrer, vai para o céu ou para o inferno? Ou tem que arrancar o braço para ir para o inferno, para o céu? Não existe isso, meu irmão. E precisa existir uma mudança na nossa vida. E Jacó viu que a família dele só podia ser abençoada se houvesse essa mudança. Então, meu irmão, chega a hora de você ensinar a sua casa. É chegada a hora de você pregar na tua casa, com amor, com carinho, falar das coisas certas na tua casa, falar do que é bom na tua casa, deixar de falar coisa ruim, deixar de falar picuinha, deixar de falar que o fulano, o picuinho daqui, o picuinho de lá, e começar a falar coisas boas, coisas de Deus na sua casa. Aí pode ter certeza de uma coisa, aí a sua vida, aí a sua casa, aí a sua família será uma bênção na sua vida, será uma bênção nas mãos do Senhor. Essa é a palavra que Deus me mandou entregar para a igreja nesta noite. Receba na tua vida, toma posse no nome do Senhor Jesus Cristo.